Graça e paz, irmãos e irmãs. Bom estarmos juntos essa noite. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 4 ao 7. Tema da mensagem, como o pastor já falou, vivendo a profundidade no serviço. 1 Coríntios, capítulo 12, do 4 ao 7. Amém? Diz assim a palavra: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Eu quero ainda te convidar, meu irmão e minha irmã, a deixar marcado aí esse capítulo de Coríntios, que é o nosso texto principal, e abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7. Mas deixa Coríntios aí marcado, porque é o texto que nós vamos trabalhar essa noite. Mas dá um pulinho lá em Mateus, capítulo 7, por gentileza. Mateus, capítulo 7, apenas os versos 22 e 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém, queridos? E aí você pode voltar aí para o texto de Coríntios, que é o texto que nós vamos mencionar aí durante a nossa reflexão aqui essa noite. Voltando ao tema, vivendo a profundidade no serviço. Quando falamos de serviço na igreja, como já foi dito aqui pelo nosso pastor, nós falamos automaticamente, Karen, de dons, de trabalho, de fazer coisas, né, na igreja, enfim, do fazer, do executar algumas coisas, e isso nos remete aos dons. E Guilherme, é muito visto, né, no dia a dia da igreja, Leandro, que por conta de alguns equívocos, inclusive em relação a esse texto, William, muitas pessoas deixam de lado a questão dos dons. Pessoas falam muitas coisas, Xande, sobre dons. Dons é isso, dons é aquilo e tal. E é aquela coisa, né? Na ansiedade por falar muitas coisas, André, às vezes a gente acaba ferindo o outro. E eu já quero começar essa reflexão dizendo algo a você, não só a respeito dos dons. Quando alguma coisa do texto bíblico estiver equivocado, não desista daquilo. Procure alguém que possa lhe ajudar. Se alguém falou algo equivocado, por exemplo, sobre salvação, eu vou desistir agora de entender salvação. Não! Precisamos procurar alguém que nos ajude a entender. E aí, esses equívocos em relação ao dom, só para que você entenda um pouco o que eu estou falando, a gente tem alguns exemplos aqui, né? Alguns irmãos, por conta de palavras ministradas, Leandro, acreditam que dons são apenas usados, por exemplo, no ambiente da igreja. Mas, se pegarmos aqui a nossa irmã Carla, que é professora, no ambiente da igreja e lá fora, logo nós vamos perceber que o Espírito Santo trabalha na vida da Carla dentro da igreja e também lá fora com os seus alunos. Um outro exemplo que nós podemos dar aqui é que outros irmãos acreditam que Deus, Andréia, não os capacitou.
Alguns irmãos pensam que não tem o que fazer dentro da casa de Deus. Não, aqui o meu dom é ficar no banco. E aí tem algo muito interessante. O pastor Augusto Nicodemos, quando fala sobre a questão de dom, Xande, ele vai dizer que na lista dos dons lá das cartas não existe o banco. Existe alguma coisa para cada um fazer. Então, a gente já vê de cara que é um equívoco. Senão leríamos lá, né, Leandro? Para esse irmão aqui eu reservei ficar no banco sentado ouvindo coisa. Não tem isso lá escrito, graças a Deus. Então, a todos, Deus capacitou para fazer alguma coisa. Uma outra questão ainda, um outro exemplo, é que alguns acreditam que vivendo os dons, Gabi, de maneira irresponsável, irão, de alguma forma, ganhar favor de Deus. Uma forma de explicar bem esse meu terceiro exemplo foi a mensagem que vemos aqui no domingo passado, quando o pastor nos ensinava que o nosso ministério começa em casa, na família. E aí, muitas vezes, eu me dedico muito mais às outras coisas do que à minha família. Isso torna o meu fazer irresponsável. Mas, de alguma forma, alguém colocou na minha cabeça, Fernanda, que se eu fizer isso, o negócio vai dar bom. E aí eu fico vivendo nesse ciclo vicioso aí do meu dia a dia. Então, né, pegando aí esses exemplos, eu quero novamente dizer a você, se alguém pegou e falou alguma coisa relacionada ao texto bíblico de forma equivocada, não abandone isso, procure alguém que possa ajudar. E aí, voltando aqui ao nosso texto lá de 1 Coríntios, no versículo 4, a gente vai encontrar assim, eu quero ler novamente com você, 1 Coríntios 12, do 4 ao 7, mas agora só o 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Separa aí essa primeira palavrinha aí. Ora, os dons são diversos. Porque eu quero lembrar a você, meu irmão e minha irmã, de mesmo que de forma rápida, o que são dons. Dons tem na sua raiz, na raiz da palavra, Edgar, na raiz da palavra dons, existe a palavra graça. Quando eu falo graça num ambiente de cristãos, obviamente o que vem à nossa mente, André, é algo que a gente não merece. Não é isso? Outras formas da gente entender dons também seria, Leandro, presente, ferramenta, capacidade. Então, ele diz que os presentes são diversos, mas aquele que dá o presente, Patrícia, é o mesmo. Os presentes, as ferramentas são diversas, mas o que dá o presente é a mesma pessoa. E aí eu quero aqui já voltar com você ao tema do propósito dessa semana. Veja, o tema do propósito é vivendo a profundidade no serviço. E aí a gente volta aqui ao texto. Os dons são diversos. Os presentes, a graça, as ferramentas são diversas. Mas aquele que dá o presente, Ricardo, é o mesmo. Se eu, Xande, me proponho essa semana a viver a profundidade no serviço, a profundidade nos dons, logo eu preciso me propor, Gabi, a conhecer quem está me presenteando. Não há como viver a profundidade no serviço, Leandro, se você não conhece quem te deu a ferramenta. Não há. É como um manual. Chegou lá um negócio para o William poder apertar aqui esse parafuso, uma chave para o William apertar esse parafuso. E aí ele olha para a chave, mas ninguém não ensinou a ele, Edgar, como usar a chave. Logo, ele precisa conhecer, pelo menos, o cara que escreveu o manual da chave. Com os dons, não é diferente. Viver a profundidade no serviço, Tiago, é buscar conhecer aquele que nos presenteou, aquele que nos deu o dom. E aí, aqui, a gente começa a caminhar. Por quê? Quando a gente entra no pensamento, nesse entendimento de que precisamos buscar conhecer aquele que nos presenteou, o caldo começa a engrossar. Porque para alguns, Xande, viver dons é algo muito tranquilo.
né, André? É muito tranquilo. Eu descobri que eu tinha tal dom de forma muito fácil, né? Para alguns já foi de uma maneira mais, sei lá, mais assustadora. Por exemplo, eu contava aqui na igreja uma vez, William, que como foi que eu descobri que eu gostava de tocar bateria, Gabi? Em 2002 ou 2003, alguém, Leandro, falou assim, vamos pegar os juvenis da igreja, Natane, e vamos fazer um coral. Né? E aí, no coral, nós íamos cantar, Guilherme, ou Happy Day, ou Happy Day. Você já fez isso, provavelmente, né? Nós íamos cantar isso. E aí, os músicos da igreja se reuniram, Tiago, e falaram assim, cara, vamos pegar um adolescente aí de cada e vamos ensinar só essa música. O que o Rogério falou, irmã Beth? Eu quero tocar violão. Você já viu eu tocando violão aqui? Não. Né? A Fernanda já viu uma vez eu tocando baixo, e é péssimo. Né? Nem tocando, mas tentando fazer alguma coisa. E é bem péssimo. E aí eu estou lá, né, fazendo uma nota, arranhando, aquela coisa bem ruim. E o meu colega, que tinha escolhido a bateria, Andréia, ele estava lá também bem ruim. E eu andando para um lado e para o outro, eu falei, cara, eu acho que isso aí é mais legal. Mas eu estava meio sem graça, Adriana, de tirar o meu colega da jogada, né? Porque fica chato, a gente é crente, né? Como é que eu vou tirar o cara da jogada? E aí, o tempo passou, de alguma forma, Patrícia, ele não teve tempo, ele não pôde mais tocar no coral dos juvenis. E aí eu falei, cara, é o meu momento. E aí eu fui lá, dei meu nome, Natane, e aí toquei o Happy Day e fiquei muito feliz. E aí depois, passado o tempo, né, eu fui buscar outras coisas aí, né, Leandro? Fui aprender, de fato, como é que era aquilo ali, porque só no Happy Day não dava para a gente ficar ali, né? E aí, para mim, Tiago, não foi de uma forma tão tranquila, mas, assim, achei. Consegui, cheguei lá, né? Para alguns irmãos, também tem a questão dos pais. Os pais são muito bons nessa questão, né? De perceber o que você sabe fazer, né? De dizer, cara, pô, meu filho, olha, você... Tudo bem que pai exagera, né, um pouquinho, né? Eu toquei o Happy Day, minha mãe falou assim, já é músico da Fernanda Brum. Não, não é. Não é isso. O pai, ele dá um clique a mais. Mas, enfim, mas o pai, ele ajuda nessa questão de dons. Uma outra coisa, Edgar, são os amigos. Amigos também são boas pessoas. Às vezes, teu amigo te dá um toque, pô, Edgar, aí, acho que tu é legal nisso aqui e tal. E aí a gente vai se ajeitando. Porém, quando chegamos ao versículo 11, acompanha aí comigo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Nós vamos encontrar assim, ó. O mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente, conforme Ele quer. E aí, chegando a esse ponto, Gabi, quando a gente vai para essa questão da busca pelos dons, a gente precisa juntar o versículo 11, Tiago, com o que lemos anteriormente. Ele distribui a cada um conforme Ele quer, para um fim proveitoso. Não é isso que estava lá no versículo anterior? Ele distribui a cada um visando um fim proveitoso. Então, para chegar a um fim proveitoso, como eu falei, nós precisamos buscar conhecer o presenteador. Por mais, Jéssica, que a minha descoberta na bateria tenha sido dessa forma, eu preciso ainda buscar aquele que me deu essa capacidade, para que dia a dia eu possa caminhar segundo a vontade dele. E aqui, nessa minha fala, você já começa a entender o porquê nós lemos Mateus capítulo 7, mas nós vamos voltar a ele. Nessa etapa de descobrir o dom, né, de descobrir o presente, né, eu tive a minha experiência, você teve a sua, eu queria focar primeiro naqueles irmãos que pensam assim, eu não tenho o que fazer, eu não sou importante para alguma coisa, eu não tenho nada para fazer na igreja. E aí, na busca do presenteador, Leandro, a gente encontra algumas questões, Gabi. Existem formas que a palavra de Deus traz para nós para buscar os nossos dons, os nossos serviços no Senhor. Uma delas é a oração. E a oração carrega consigo características importantes, não só na busca dos dons, mas ela carrega consigo características importantes também para a caminhada. Obviamente, aqui eu vou focar na busca dos dons. E a primeira coisa que eu quero falar, Patrícia, é a obediência.
Na oração, nós encontramos obediência. Porque por mais que o pastor tenha dito aqui, e é verdade, que nós obedecemos porque amamos ao Senhor, você vai perceber também que obedecer é uma escolha. É escolha. Nós escolhemos obedecer. Então, aquele que quer conhecer, buscar conhecer aquele que dá o presente, uma das primeiras escolhas que ele precisa fazer, irmã Beth, é obedecer. Não dá para buscar conhecer o Senhor, Tiago, aquele que dá o dom, sem obediência. Uma segunda coisa que eu trato ainda dentro dessa costura da busca pelos dons é a fé. A fé na oração, ela nos ajuda a confiar e aceitar, já que o texto diz para a gente, Fernanda, que ele distribui como ele quer. Se ele distribui, Cristina, como ele quer, eu preciso ter fé para confiar de que a forma que ele quer é agradável. Então, Adriana, por mais que eu quisesse tocar violão, se ele mandou ir para a bateria, é da forma que ele quer. E você só consegue aceitar isso se você tem fé, se você confia, se você obedece àquele que distribui os dons. Uma outra coisa que fortalece o dia a dia da nossa oração é estar com um coração desejoso, Gabi, porque o desejo não é meramente uma ansiedade, mas uma vontade intensa por alcançar. Isso precisa estar em nossas orações, na busca por saber o que fazer. Meu coração precisa estar, Jéssica, desejoso por alcançar aquilo. E é muito comum eu me ajoelhar para orar, e aí deu 3, 4 dias eu orando, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça e tal. No 4º dia Deus não respondeu, eu falei, rapaz, Deus não vai me responder não, vou trocar, vou orar por outra coisa. Não. Isso não é desejo. O desejo que vem do Espírito Santo, Xande, ele arde em nosso coração e gera em nós uma vontade intensa até que se alcance uma resposta do Senhor. E aí é importante voltarmos à palavra e lembrar que o texto bíblico nos impulsiona a orar, a orar, a orar e a orar, até que o Senhor venha. É orar, orar, orar e orar. Não tem essa de orar uma vez e não, parou agora. Tá... Não, o texto bíblico nos ensina a orar, orar, orar e orar. E mantendo confiança, fé e desejo por alcançar. Muitas vezes, Gabi, irmãos e irmãs não alcançam a plenitude daquilo que Deus tem para elas a respeito de dons porque desistem. Porque não tem o coração desejoso por alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Só isso aqui está bom. Quem falou que está bom? Quem é que deu o limite se ele distribui a cada um da forma que ele quer, Tiago? Então, se é da forma que ele quer, quem dá o limite é também ele. Por isso, a primeira coisa, William, é a obediência. Amém, queridos? Os irmãos estão acompanhando? Amém. Uma outra questão, Gabi, quando falamos em orar, é que quem ora insiste. Veja que isso não vale só para dons, Gabriela. Isso vale para inúmeras coisas na nossa vida. Aquele que ora, ele insiste. Ele acredita naquilo que ele está fazendo. Sabe? Então, não é só para buscar dons, é dobrar o joelho todo dia e falar, Senhor, leva a Gabi para a faculdade guardada pelo Senhor e traz ela de volta. Só que são 4 ou 5 anos de faculdade. Todo dia você vai orar por isso? Vai, porque a palavra fala orar, orar, orar e orar. O problema, Xande, como eu falei antes, é que no 2º ano de faculdade eu estou falando, Gabi, tu já está guardada, já estou 2 anos orando por você, tá beleza. Não é assim que funciona. Quem ora, insiste. E é da vontade de Deus que sejamos insistentes. Por fim, energia, coragem e perseverança devem fazer parte de nossas orações. Vejam, a oração, a busca pelos dons, ela é um exercício. Nós precisamos insistir em buscar aquele que dá os dons. Senão, de fato, Andréia, nós vamos ficar no banco mesmo, sem fazer nada. Porque é isso.
é uma obra de insistência, ou ficaremos na mesmice. Então, Leandro, nesse primeiro momento, eu foquei um pouco naqueles que estão na busca. Nesse segundo momento agora, eu vou focar naqueles que já estão na caminhada. E aí eu quero te recordar o texto de Mateus, capítulo 7. Observe que no texto de Mateus, Tiago, lá, que nós lemos, ele vai dizer assim, ó, deixa eu voltar aqui para a gente ir para Mateus, capítulo 7, novamente. Deixa eu só voltar aqui. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E não realizamos muitos milagres? Aqui, irmãos e irmãs, Jesus está falando de pessoas que já estão na caminhada. Jesus aqui, Andréa, está falando de pessoas que já descobriram seus dons. Veja, aqui nós temos profecia, aqui nós temos expulsão de demônios, aqui nós temos milagres. Nós estamos falando de pessoas como eu, como o Ricardo, como o pastor, como a Fernanda, como o Edgar, pessoas que já descobriram, não que os dons se limitem àquilo que nós já temos, porque Deus pode dar mais, mas pessoas que já estão na caminhada. Porém, Gabriela, no texto de Coríntios, ele diz que os dons devem ser usados para um fim proveitoso. Quando a gente chega em Mateus, no versículo 23, ele vai dizer para a galera, então lhes direi claramente, nunca os conheci. Como podemos, Leandro, de maneira sucinta, pensar em qual é o fim proveitoso? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Fim proveitoso. Temos dons, estamos na caminhada, então agora precisamos conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Quando a gente sai do conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, nós entramos nesse grupinho aqui. Porque ele diz claramente, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, porque eu não os conheço. E na caminhada, o caldo engrossa ainda mais um pouquinho. Porque na caminhada nós temos uma falsa ideia, né, de que agora está tudo bem. Né? Eu já sei qual é o meu dom e agora eu não preciso mais exercer aqueles fatores anteriores. Porém, se o texto, se a palavra de Deus, como falamos aqui, Leandro, ela diz para a gente orar, orar e orar, isso vale tanto para aquele que está descobrindo seus dons, quanto para aquele, André, que já descobriu os seus dons, que já está no serviço. Porque quando a gente pensa em oração, que foi o exemplo que eu usei, nós englobamos todos aqueles fatores. Aquele que busca ou aquele que já encontrou, ele precisa ou não precisa obedecer? Aquele que busca ou aquele que já encontrou, ele precisa ou não precisa insistir? Precisa. Aqueles fatores se encaixam para todos nós. Por quê? O Wesley, ao expor sobre esse texto, ao falar sobre esse texto, ele vai dizer que o maior perigo está em nós, Tiago, que já estamos na caminhada. Porque nós temos uma tendência de não perceber que na caminhada do fazer, eu venho aqui todo dia, estou exercendo meu ministério, não sei o que e tal, e do nada eu tomo um susto no encontro com Deus falando, eu não te conheço, Rogério. Por quê? Sem querer, Andréia, ou querendo, nós nos tornamos embaixadores de Satanás. O detalhe é, essas pessoas pregam, essas pessoas expulsam o demônio e essas pessoas fazem milagre. Por isso que eu estou me colocando no exemplo. Entendem? Às vezes, Leandro, a gente lê alguns textos e põe um negócio para fora. Mas não, ele está falando de pessoas que estão aqui, embaixadores de Satanás que estão na igreja, que do nada toma aquele susto. Ué, mas Senhor, eu achei que era para o Senhor que eu estava fazendo. Não, eu não te conheço. Então, por isso, meu amigo, minha amiga, o perigo maior é para aqueles que já estão na caminhada. Porque na caminhada, Patrícia, se a gente não toma cuidado, a gente corre o risco de tomar uma banda. Na caminhada, se a gente não toma cuidado, se eu não tomo cuidado, Leandro, eu me torno facilmente embaixador de Satanás e continuo fazendo aquilo que eu sempre fiz.
Então, é um texto que vem para alertar a sua igreja em um exercício de reflexão. Mesmo com todo esse tempo, eu falei para vocês que a gente tocou a Rap Day em 2002, logo ali, né? Hoje nós estamos em 2024, não é isso? Em 2024, Ricardo, ainda vivo um fim proveitoso? Em 2024, ainda exerço aquilo que Deus me chamou para um fim proveitoso? Eu ainda busco, Gabi, conhecer a Deus e fazer o mesmo conhecido? É importante que tenhamos isso em mente. Porque, Gabi, a rotina, ela vai levando a gente. Você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe, você vai, faz, não sei o que, agilidade, pega, não sei o que lá, pá, Gabi para lá, Gabi para cá, e a rotina ela vai te levando. Mas, às vezes, minha amiga, para e pensa, eu ainda estou exercendo um fim proveitoso? Porque Deus te chamou para ter um fim proveitoso na casa dele. Reflitam sobre isso. Que eu possa refletir sobre isso dia a dia. Deus me chamou ontem, no dia seguinte, Senhor, ainda é um fim proveitoso, porque se não é, meu irmão, se não é, pode ser que a gente se enquadre no grupo do não conheço, né? Que Jesus fala, eu não os conheço. E aí, queridos, eu quero fazer um rápido resumo com você e queria, Tiago, que você me ajudasse aqui, por favor, no teclado. Né? E aqui, até aqui nós relembramos juntos o que são dons, o que são os dons, né? E vimos que os dons são diversos e o Espírito Santo distribui como ele quer. Vimos também que os dons são manifestados visando um fim proveitoso, podendo ser resumido na frase conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Vimos também ainda que até que o Senhor venha, existe uma ordem para a igreja do Senhor, orar, orar, orar. Você já reparou que naquele texto lá, que Jesus fala sobre a busca, ele vai falar sempre no sentido de contínuo, tipo, batei, buscai, é sempre no sentido de continuar a fazer, não é no sentido de cheguei, não, é no sentido de continua, insiste, vamos lá, continua, continua. Outra coisa que nós vimos aqui também é que se já alcancei em Deus o meu dom, é preciso estar agora ainda mais atento para não me tornar embaixador de Satanás. Ou seja constante na sua busca. E aí, irmãos, agora nós já entendemos, nesse pequeno resumo que eu fiz, que todos têm o que fazer, obviamente. Nós já entendemos também que aquele que dá o presente é um, mas os presentes são diversos. Né? E existe uma canção, Tiago, que é o Alto Preço. Lembra? Beleza? Existe uma canção chamada Alto Preço, Leandro. E essa canção tem uma parte nela que, toda vez que eu canto, Patrícia, eu fico refletindo, que ela fala assim, ó, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui. Você já parou para refletir somente nessa parte da música? E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui. Hoje pela manhã o pastor falava sobre isso, né, sobre essa questão do Espírito Santo, e eu fiquei muito feliz porque eu botei isso aqui, né, e eu achei muito legal, porque Deus é soberano, Deus é espetacular, Deus é tudo. Né? E aí é muito interessante pensar, Leandro, que é na força do Espírito Santo. A coisa só acontece se você busca aquele que te presenteou. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Guilherme. Né? O Guilherme é formado em Belas Artes. Né? Se você não sabe, nós temos um artista ali. Né? E o Guilherme ele está se especializando. E eu creio que esse é também um dom que Deus deu ao Guilherme, né? Trabalhar com artes e tal. E o Guilherme está se especializando e ele está construindo a sua carreira e Deus tem cuidado de todas as coisas, louvado seja Deus por isso. E a questão, Leandro, é que quando nós estamos diante do Senhor, por mais que o Guilherme se especialize, Gabi, e é importante que ele se especialize, ele não pode, em momento nenhum, tirar os olhos
daquele que o chamou. Por quê? Porque é na força do Espírito Santo. Vai chegar em alguns momentos que o Guilherme vai pensar assim, mano, aqui não dá para mim não. Aí ele vai lembrar, caraca, mas é na força do Espírito Santo. Vai chegar em alguns momentos na minha vida, na sua vida, Xande, que por mais que a gente faça, a gente vai lembrar assim, não dá para mim não. Por quê? É na força do Espírito Santo. Os dons são diversos, mas o Espírito que dá os dons é o mesmo. E é na força dele. E aí, eu quero chamar a sua atenção para o movimento que acontece na igreja quando falamos da diversidade dos dons. Eu falei aqui a música para o Tiago, e eu queria, Tiago, que do refrão você tocasse só a primeira nota do refrão. Por favor. Pode tocar repetidamente, por favor. Vocês estão ouvindo o Tiago? Estão ouvindo? Está ouvindo aí, Isaac? O Tiago está tocando a primeira nota de uma música, que eu falei aqui para eles e vocês ouviram. A dinâmica era eu não te falar a música, mas finge que eu não falei, tá? Porque eu perdi aqui essa parte, mas acho que a ideia vai dar certo. O Tiago está tocando ali a primeira nota da música. Essa primeira nota que o Tiago está exercendo aqui é como se fosse a Gabi trabalhando. Isso é você, Gabi, ó. Aqui na nossa dinâmica aqui. Isso aqui é a Gabi trabalhando. E a Gabi trabalhando e trabalhando. Em algum momento, Deus fala ao coração da Patrícia e derrama sobre ela também um dom que vai cooperar com o trabalho da Gabi. E aí, Tiago, a primeira e a segunda nota, por favor. E aí a Gabi e a Patrícia começam a trabalhar. A Andréia vê a Gabi e a Patrícia trabalhando e ela se junta. Já foi para a terceira? Aí agora nós temos a Gabi, a Patrícia e a Andréia trabalhando. Observe que você não precisa ser músico para entender que existe uma melodia sendo formada. Você não precisa ser músico para entender que está sendo formada uma melodia. Ao ver esse movimento, o Leandro, a Adriana, o pastor e a Natane se juntam a essa galera. Acho que eu falei 3 pessoas aí. Você vê aí a quantidade de nota. Ao ver esse movimento, a Cristina e o Ricardo entram nesse grupo também. Percebendo esse movimento, a Jéssica entende que ela pode participar. E nessa melodia, a Jéssica já pode começar a cantar. E na força do Espírito, nós proclamamos aqui. Quando a Gabi estava cantando, entenda bem, irmão e irmã. Quando a Gabi estava trabalhando sozinha, não dava para a Jéssica cantar. Ou dava? Dava, Fernanda? Quando só tinha uma nota, dava para a Jéssica seguir a melodia? Agora a Jéssica já consegue cantar. E aí a Jéssica começa a entoar essa canção. O Edgar percebe isso e ele vem para cá. Vem para cá. E ele vem correndo, porque ele percebe que o Tiago precisa de uma base. Isso, ele vem correndo. Vamos lá, Edgar, vem correndo. É isso aí. Isso aí, Edgar, isso aí. E aí o Edgar começa a fazer uma base para a Jéssica. Aí, a Andréia percebendo isso, vê que a Jéssica, além da Andréia já estar no trabalho, ela vê que a Jéssica precisa de um back. E aí a Andréia fala, cara, eu preciso de um back. Eu vou lá ajudar a Jéssica. E aí, cadê os backs que estão escalados hoje no Ministério de Louvor? Estão aí, Natane? Vamos lá? Por favor.
E a gente começa a formar uma harmonia. Só que, William, a grande frase da música é na força do Espírito Santo. Então nós temos aqui uma harmonia formada, dons diversos sendo trabalhando, mas está faltando uma coisa. Está faltando a força do Espírito Santo. E quando vocês como igreja começam a perceber isso, a igreja começa a interceder por aqueles que estão ali. E aí vocês começam a perceber que não dá para ficar no banco. Por que, Andréia? Se você não começa a interceder pelos que estão aqui, não há força do Espírito Santo. E a igreja, ela caminha dessa forma, todos trabalhando na força do Espírito Santo. Todos caminhando na força do Espírito Santo. E aí nós fazemos uma melodia linda diante do Senhor. Mas gravem bem o que eu tenho a dizer a vocês. Isso só funciona na força do Espírito Santo. Isso só funciona quando aquele que dá o presente, Edgar, é buscado dia após dia. Isso só funciona quando aquele que dá o presente é aquele cara que eu desejo intensamente. E em nome de Jesus, irmão e irmã, a minha oração por você nessa noite é que em nome de Jesus, pela misericórdia do Senhor, o seu coração saia daqui desejoso por buscar aquele que dá os dons. E agora, de fato, eu quero chamar o ministério de louvor mesmo. Todo mundo que eu já estou encerrando agora já. Sabe, irmãos, porque, Leandro, se não for na força do Espírito Santo, a gente não caminha. Se não for na força do Espírito Santo, Xande, eu posso me esforçar para ser o melhor marido do mundo, mas eu só vou conseguir chegar lá na força do Espírito Santo. Irmão, mamãe, de especial, você pode se esforçar para ser a melhor mãe do mundo, mas nós cristãos entendemos que isso só acontece na força do Espírito Santo. Talvez um não cristão pode dizer, não, isso aí, não, que isso, como só na força do Espírito Santo? Sim, é assim que funciona. Nós cristãos entendemos dessa forma. A coisa só funciona na força do Espírito Santo. Eu quero te convidar em nome de Jesus a louvar ao Senhor e buscar esse Deus, esse Senhor, esse dono de todas as coisas, esse que dá os dons aos nossos corações. Se coloque de pé, por gentileza, meu irmão e minha irmã, e vamos louvar ao Senhor.